Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Já deixa a aguinha preparada, tá bom? Para o atendimento de hoje. Vamos aos recadinhos. Sejam bem-vindos, né? Tem pessoal novinho aí, tem o pessoal que já vem há um tempinho. Vamos sair para todos, né? Desliguem os celulares para não atrapalhar durante a palestra, lembrando vocês, então tem que ficar desligado. Tentar chegar sempre um pouquinho mais cedo para ir aí se ambientando com a casa, com a sintonia da casa, chegar mais calmo durante as palestras. Procure também não comer comida pesada, nem carnes vermelhas. Quem fuma sempre limpo antes, né? Já não vem impregnado já dessas energias mais pesadas, sem precisar, ou da bebida, ou da carne vermelha. Bom, que isso dificulta para receber todo o tratamento necessário. Em vez de receber 100%, como está mais pesado, você recebe um pouco menos. Então, tem que evitar essa parte, tá bom? Nós temos assistência fraterna, aqui, que é o atendimento, né? E o pessoal, eles encaminham para todos os tratamentos. Então, não é para vir por conta própria. Eles têm encaminhado para tal coisa. Quem encaminhou? É no atendimento fraterno que eles falam qual o tratamento que você vai fazer, se você foi encaminhado para outro tratamento, eles ligam, eles avisam, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Nós temos os cursos da casa, os cursos já começaram aí, então, ele que estiver interessado, pode perguntar lá na frente, ver os horários, né? O dia e também online. Cada um pode fazer o curso na sua casa, só assistir direitinho, participar, bom? A nossa casa vive de doações, como toda casa de caridade, tudo é remetido para cá. A gente paga aluguel, água, luz, né? Então, a nossa casa vive de doações. Se você tem aquele familiar, aquele amigo mais difícil, tem a caixinha de vibração lá na frente, coloca o nome da pessoa, ou se tem um parente que está muito doente, vai colocando lá na vibração e vocês vão perceber que aos pouquinhos a pessoa vai se modificando. Ela vai entendendo melhor a situação que ela está passando. Bom? Ah, permanecer em silêncio durante a palestra, né? Porque na aula você faz perguntas, na palestra a gente assiste que é o primeiro tratamento, o segundo tratamento é lá na salinha de passe. Bom, todo mundo faz evangelho no lar? Vocês estão fazendo? Tem dúvidas? Lá na frente nós temos um folhetinho sobre como fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é uma proteção da nossa casa, uma proteção para nós mesmos. Por quê? Todos os lugares que a gente passa sempre tem vibrações diferentes. E para a gente não levar nada para atrapalhar nosso carro, a gente tem que fazer evangelho no lar. É como se formasse uma corrente fluida de energia protegendo todos nós. Então é importante que você faça. Escolha um dia da semana, um horário, faça o evangelho, poucas linhas, lê, explica no tom de voz normal, não precisa gritar, tá? Fale no tom normal e o evangelho está feito. Deixa a aguinha lá, a aguinha certificada, você vai tomando durante a semana, vai completando até o próximo evangelho. Com a proteção da nossa casa. As lives nós temos de terça, de quinta, sexta tarde e domingo de manhã. Tá? São todos esses dias. E ainda tem meu agendamento? Não, né? Tá. Então, aqui tem alguma coisa? O carnaval aqui, para quem não percebeu. No dia 1º, sábado, dia 2, domingo, 3, segunda e 4, que é terça, não teremos trabalho na casa. Apesar de ser carnaval, não é que a gente vai para festa, não, gente. É que esse é um momento de energias muito pesadas, muito confusas, tá? Então, esse período, a casa fica fechada, mas as orações continuam dentro da gente, pedindo por todo mundo, tá bom? Então, os recadinhos nós finalizamos e agora vamos preparando aí os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos. Vamos pedindo licença ao Pai, a Jesus, a toda a equipe da Casa do Caminho, que nos envolve muita serenidade, muita paz, muito amor, muito equilíbrio.
que possamos absorver todos os conhecimentos do tratamento de hoje, na palestra, que possamos nos revigorar e sairmos mais fortalecidos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver a Ana Paula, que vai fazer a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Você não pode dizer você. A palestra é dela, viu? Brincadeira, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa. A palestra conversa, né? Não é uma palestra. A gente fala que 20, 30 minutinhos, né? Da noite de hoje, é a lição 51 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico, ditado pelo seu leitor Emmanuel. E essa lição ela tem como título No Solo do Espírito. E o título a menção que faz do Evangelho está em Mateus 13, versículo 8, onde diz assim: E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. E o que é Mateus 13? O que a gente pensa quando a gente ouve esse trecho do Evangelho? O que a gente lembra? Falando de terra, falando de bons frutos, falando que um deu bom fruto, o outro deu 100, o outro deu 30. A parábola do semeador. Então, quem que é a palavra? Para quem não lembra, vamos fazer assim um breve relato da parábola do semeador. Porque Jesus falava por parábolas, né? Então, a parábola do semeador, ela conta que vinha um homem, um semeador, com seu saco de sementes. E foi indo pelo caminho com esse saco de sementes. No caminho tinha um terreno de asfalto, digamos assim. Algumas sementes caíram ali. Semente no asfalto vai dar fruto. Então vieram os passarinhos e comeram as sementes. Continuando pelo caminho, quem que é que o semeador, que solo que o semeador encontra? Ele está indo para um terreno fértil, mas até chegar nesse terreno fértil, ele passou por esse terreno, depois veio o solo pedregoso. Solo pedregoso, então a gente tem pedaços de pedra, tem uns cantinhos de terra, onde caiu ali algumas sementinhas, caiu na terra, brotou. Mas concorda que se o solo está pedregoso, não é um solo fértil pronto para dar fruto? Então não são plantas que dão grandes raízes, fáceis de secarem e morrer. Continuando pelo caminho, outras caíram num terreno espinhoso e com ervas daninhas. Claro que algumas sementes brotaram, mas em meio aos espinhos e às ervas daninhas, grandes frutos também não deram. E seguindo, ele chegou no solo fértil, aonde ele tinha a finalidade de chegar, plantou numa terra boa, preparada, arada, onde ele depois foi lá, regou. O que aconteceu com as plantas? Elas sim cresceram e criaram raízes. E o que Emmanuel quer trazer para a gente em comparação com a palestra do semeador? Primeiro, quem é esse no solo do Espírito? Que Espírito? Nosso solo, nosso Espírito. Então, em que solo o nosso Espírito nós estamos colocando o nosso Espírito? Que solo nós estamos preparando para esse Espírito? O do terreno que não vinga, o do terreno que não cria raiz, o do terreno cercado por ervas daninhas que também não favorece, que essas ervas seriam o quê? As nossas atribulações do dia a dia, que aí qualquer coisa a gente vai lá e cai, perde a nossa fé. Ou a gente quer um terreno que seja arado, que dê bons frutos, que nós consigamos alcançar aquilo que a gente realmente almeja. Porque ninguém comprou uma plantinha que é tal pequeno. Ninguém tem lá um terreno que vai plantar uma árvore frutífera que não é com a esperança de que aquela árvore vai crescer e vai dar frutos.
Só que uma árvore sem raiz dá fruto. Uma árvorezinha com um caulezinho ali, minguadinho, dá fruto. Se a gente não tiver uma terra boa, se a gente não preparar, se a gente não cuidar com carinho, ó, nesse calorão, se a gente não regar todinho, não vai gostar. Então, o que a gente tem que fazer com o nosso corpo, com o nosso espírito? A gente tem que plantar boas sementes e fazer com que essas sementes criem boas coisas, boas maneiras, boas formas de agir com as pessoas. O que nós queremos é. Então, essa comparação que Emmanuel faz, trazendo lá da parábola do semeador, ele traz para a gente, né, na parte do livrinho aqui. Ele fala assim, referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos do que o campo da vida é, assim como a terra comum. Se nós não estamos no campo da vida, nós enviamos lá de uma sementinha, e nós estamos aqui para germinar, crescer e dar belos frutos. Nele, encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Glebas são terras, né? São terrenos. E aí ele está comparando as pessoas com esses terrenos da parábola. Aí ele fala, homens calhados. O que são calhados? Calhados são fragmentos de rochas. Ele está comparando lá com terreno pedregoso. Homens espinheiros, que são aqueles que não têm fé, que qualquer coisinha derruba. Acontece uma coisa ruim, tá vendo? Deus não é bom comigo. Deus não me ajuda. Ninguém me dá atenção. Nada dá certo pra mim. Será que nada dá certo pra mim? Eu sou aquilo ali que não deu. Então, é nessa hora que a gente tem que fortalecer, né? Homens milhares. São milhares. Milhares é uma ave de rapina. É uma ave predadora. Então não tem, né? Não tem pessoas que são assim, umas avezinhas de rapina, predadoras, e prontinhas para dar. Mas aí compete a quem se proteger. Porque se nós estivermos em boas vibrações, nós vamos ser atacados. Nós vamos ser tão atacados não vamos ser, mas nós vamos ser tão prejudicados com o ataque. Nós vamos permitir que aquilo nos incomode tanto quando alguém nos ofende. E nós sabemos agora, nos estudos que fazemos aqui do Evangelho, de que a gente aprende a perdoar e que quando a gente perdoa, a gente mais liberta os nossos sentimentos do que o da própria pessoa. Então, se alguém me ofende e eu perdoo e não deixo aquilo ficar me rancorando, quem está sendo mais beneficiado com isso? Eu. Então, as aves de rapina não vão serem predadoras para conosco. Homens parasitas que sugam a energia da gente. Homens charcos. Charco é uma poça de água, né? O que é uma poça de água, gente? O que a água parada faz? A água parada apodrece, causa ardeia, faz mal, não tem utilidade, né? E outros exemplos que ele fala aqui de furos nas superfícies, obstáculos, venenos, palhas, fervedouros, erosões e abismos. Nós vamos permitir isso, porque o que eu chama a atenção da gente nessa missão é do campo que nós queremos preparar. E a semente que nós estamos plantando, como nós estamos cuidando dela? Que frutos nós estamos trazendo para o mundo? Que frutos nós estamos dando para aqueles que estão à nossa volta, que convivem com a gente? Então, são esses frutos, claro, a gente compara com o fruto da árvore, mas é o fruto do nosso trabalho, fruto da nossa educação, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente repassa. Porque a gente vai aprender a guardar só para a gente? Não, nós temos filhos, netos, amigos, pessoas com quem a gente convive. Nós não vamos para o trabalho diariamente, quer seja em casa, quer seja na rua. Quem quer trabalhar em casa, eu estou fazendo essa mas vou para o trabalho. Se trabalhar em casa também é trabalho, gente, só não é remunerado, né? E é bem verdade. Mal remunerado, né? A brincadeira agora é essa. Você não está trabalhando, aí a resposta é remunerado. Porque trabalha na hora que acorda, tem uma trabalhando, né?
E ainda tem sempre alguém querendo te dar mais trabalhar, já que você está em casa. Então, que frutos? Olha quantos frutos esse trabalho rende também. Ah, você não cuida da casa, não cuida dos filhos, não faz a comida, não atende as pessoas que estão ali, saindo para trabalhar, com roupa limpa, tudo mais. Então, todos os trabalhos, né? Todos os nossos estudos, todos os nossos esforços. Nós temos que prestar atenção nos nossos exemplos, naquilo que nós fazemos. Porque falar é fácil. Ah, mas ela não é santo. Não, não tem. Se você não é igual a você. E se eu fosse santo, eu não estava aqui nada da palestra, né, gente? E principalmente da palestra, né? Porque se você está aqui falando, você tem que estudar, se responsabilizar pelo que está falando. Então, tem muito mais ainda que aprender e aplicar. E às vezes eu falo que a gente vem falar para vocês, para a gente ainda é mais, que está mais crescendo. Porque além de ter que estudar, ainda fica aqui falando em voz alta, escuta e vai fazer também. Porque é difícil. Na hora que chega no dia a dia, na hora que vem as tribulações da vida, a gente esquece. E às vezes a gente vai no automático. Mas às vezes uma atitudezinha por dia que seja, uma coisinha que a gente já vai mudando. Opa, hoje eu consegui não ficar nervosa, Cristiane. Hoje eu consegui me melhorar. Hoje eu consegui dar o bom exemplo, consegui auxiliar com calma. Então, tudo isso é o nosso terreno e nós estamos arando para o campo da vida com aqueles com quem a gente não vive. E é isso que chama atenção para a gente. Às vezes a gente fala, ah, mas o que tem a ver a parábola do semeador? O que tem a ver o terreno de pedra, o terreno de espinho, o terreno de tudo mais, de asfalto, né? Então, aí tem uma comparaçãozinha, né? E se a gente for analisar, as sementes que caem na beira do caminho, o asfalto, e as árvores vão lá e comem, elas podem ser comparadas com as pessoas que não se interessam pelos ensinamentos do Evangelho e deixam o inimigo roubar o que está no seu coração. Porque alguém vai lá, você leva de novo, né? O passarinho vai lá, rouba, leva. Por quê? Porque não criou raiz, não cresceu, não fortaleceu. Então, paciente, alguém tira de você. Você está naquele dia que você está super entusiasmado em fazer uma coisa, em fazer um curso, em seu trabalho, e de repente, do nada, alguém te fala alguma coisa, você vai, não, mas... Ah, não consigo, ai, não sou bom nisso. Cadê a confiança em você? Por que uma simples fala de alguém pode te derrubar e te tirar pela esperança? Por que a gente quer não te? Porque a gente perde a forma de otimismo. Porque a gente não está ainda fortalecido. E é essa fortaleza que vai nos preparar para não deixar que isso nos aconteça, né? Aí a gente tem o terreno pedregoso. O terreno pedregoso são como as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Do Evangelho, do discurso, quer seja ele qual for, recebem com alegria, mas não tem raiz em Deus, porque não firma em sua palavra. Então, quando vem os problemas, elas desistem e aí abandonam. Ah, cara, eu comecei a esquecer aqui, não, que legal, que nada, terminou, hoje eu não consegui ninguém. Ai, essa prova que eu fiz aqui no sério, hoje eu não, dentro de né? Então, são essas análises que nós vamos fazer com relação a essa parábola. E outras são como a semente em meio às ervas daninhas. Elas ouvem, estão tão bem, elas são tão preocupadas com o material, com as coisas do cotidiano, do dia a dia, o que tem que comprar, o que tem que fazer, o jeito que tem que organizar, né? Estão preocupadas com dinheiro, com sucesso, com direção, elas deixam as coisas, essas coisas ocupem o tempo delas. E aí, essa mensagem é focada, como assim, Zé da Daniela, uma pessoa que tem uma florzinha, eu te dá um monte de quebra em cima dela, ou se foco morre. Então, às vezes, as atribulações do dia a dia são tantas que a gente até realiza alguns projetos, mas as nossas pendências do cotidiano, aquilo que a gente quer fazer no dia a dia,
Acabou por lá, que coisa fácil. Resolver depois, assim, quando a gente ainda só um tempão, e aquilo ficou pra trás e a gente não evoluiu para aquilo que era bom pra gente, que a gente realmente queria. Até que a gente chega no terreno fértil. E qual que é o terreno fértil, né? O terreno fértil é somente ele, assim. Esse caminho que a gente está buscando, que a gente está tentando. Olha só, nós estamos aqui, meu amigo. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar. A gente podia estar no conforto da casa da gente, lá com esse calor. Tem a chuva, tem lugar que está chovendo, tem gente que não conseguiu chegar. Mas assim, não, nós decidimos tirar esse tempo para nos tratar, para ouvir um pouco da palavra de Cristo, conhecer um pouco do Evangelho, da Bíblia. Porque todas essas lições, elas são baseadas em trechos do Novo Testamento. Que nem esse está em Mateus 13. Então, tudo que a gente fala aqui, não é um momento que a gente tem que pensa. Quem é a história de Cristo? Pensa porque a Bíblia é algo difícil de ler, né? Não somos tão. Né? Não é tão fácil a gente só pegar, ler ali e ficar pensando, o que ele quis dizer? Porque é um linguajar mais antigo, mas ainda dá para trazer para os dias de hoje. Então, esse período que nós estamos preparando, nos fortalecendo, ouvindo a palavra de Cristo, fazendo a nossa reforma íntima, tentando nos melhorar. Claro, ninguém é perfeito, mas cada passinho que a gente consegue, olha, consegui terminar a coisa que eu cumpri aqui. Estava bem empurrado com ela. Hoje consegui pedir desculpa. Olha, eu não tinha o hábito de pedir desculpa. Eu reconheci, meu bem. Cada passo desse é um degrau que a gente sobe na nossa reforma íntima e na nossa evolução com o espírito reencarnado. Porque o objetivo de um espírito reencarnado é evoluir. Se a gente ia passando por aqui sem esse propósito de evolução, o que nós vamos levar até na cidade? Voltar para trás, nós não voltamos. Mas nós vamos estagnar? Nós vamos perder a oportunidade da encarnação e nos melhorar? É difícil estar encarnado? É um mundo de provas e expiações. Ninguém falou, né, que ia ser fácil. E nós, quando estávamos lá e pedimos para voltar, a gente teve uma lista bem gigante que a gente queria consertar. A gente acha que vai dar conta, a gente faz curso, a gente se prepara, a gente pede para vir, acha que vai dar conta. Só que chega aqui, a gente esquece de tudo que a gente programou. O planeta Terra é um planeta denso, porque é de prova de expiações. Esse corpo pesa. E aí a gente está virando paz. Mas daí eu compete a nós desapoar e seguir. Então esse é um objetivo de todos nós aqui, senão nós não estaríamos aqui, né? Então aí ele complementa para a gente, depois que ele faz essas comparações, falando para que nos surpreendamos também com a alegria. Os homens searas. Né? Somos esses que nós queremos ser, né? Com terreno fértil, arado, das frutas, né? Aqueles que não conseguem só o produtivo e caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio, a charrua é um instrumento da lavrar terra, né? Dos sentimentos nobres, o esforço próprio, o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo colheitas de bem cada semelhante. Então, o que é um homem de bem? Qual o principal mandamento? Que a gente não pode pensar nos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima como de Deus. Então, como é que eu quero tratar as pessoas? Como eu quero ser tratado? Como eu quero ser tratado? Alguém quer ser tratado mal? Alguém quer ser esmigalhado, menosprezado? Não. Então eu tenho que observar como é que eu fiz tratando o próximo. Como eu queria ser tratado? Que a gente colhe, que a gente toma, a gente dá, a gente recebe, que a gente dá. Então, tem que dar um exemplo, às vezes. Tem que ter a humildade, às vezes, por mais que é difícil, eu sei que é. De abaixar a cabeça,
abaixar um pouquinho de voz, passar um pouco de amorosidade para receber de volta essa amorosidade, para a pessoa se focar nele. Ah, por que você será assim? Por que você não faz desse jeito? Para que a gente possa ter essa colheita, né? De boas sementes que vêm. E aí ele fala, para finalizar, né? Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade por nossa atitude perante os outros. Reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos saindo nós. Então, basta a gente olhar para dentro da gente, que a gente vai descobrir qual é o terreno que a gente está. Então, você já me parece, já, eu já tinha saído da casinha com alguma coisa lá que a gente tinha saído como eu queria. Não é que não. Ai, não é que não ia acontecer, mas não estava do jeito que eu queria. Aí agora, ele falou, como tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer, e como você quer. A gente fez. A gente tem aonde? Basta uma coisinha um dia, não sair como a gente queria. Ai, que droga esse dinheiro. Nós temos que aprender a avaliar tudo isso, a olhar para nós mesmos. Onde que nós estamos errando? Por que nós estamos esquecendo? Que teremos que nós estamos sendo? Que exemplo estamos dando para os nossos filhos? Para que eles que estão à nossa volta e a gente cobra as coisas. Fico breve. Né? A minha filha já falou, qual é fácil, né? Só que você não faz o que você está falando, né? Ela quer que eu faça. E é verdade, o Senhor me pega. Somos vivos e a vida é difícil. Não dá para a gente não entrar nesse modelo de venda, de fazer o melhor, se a gente não começar a prestar atenção no como estamos agindo, estamos falando, estamos fazendo. E é para isso que a gente chamar a nossa atenção nessa lição que vem para a noite de hoje. Então, lição de casa, para todos nós, vamos pensar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para a gente e ver, entendendo que nós estamos vivendo, se está sendo de terra arada, de pedra, de asfalto, de espinha, bolinho. Por que a gente está deixando que as coisas abafem aquilo que é para estar fortalecendo e florindo dentro de nós? É isso que a gente está pensando com a gente na noite de hoje. Então, eu queria falar para vocês hoje. Eu acho que parece uma coisa muito pequena, mas tem isso para a gente pensar, olhando para dentro da gente. Não é fácil, mas eu acho que quanto mais a gente olhar para a gente, mais a gente vai conseguindo perceber essas mudanças. Nem que seja um dia, um pouquinho de cada vez. Não é fácil, né? Não dá para mudar sempre. Ah, mas eu vou na casa espírita, mas eu vou espírita. Não. Porque a gente escuta isso. Nossa, você é espírita falando isso. Sim. Agora que a gente é espírita, a gente conhece aqui, ó. Bem, tá calado, né? Não é assim. As pessoas, às vezes, elas confundem as coisas. Elas acham também que elas podem passar por cima das outras pessoas. Nem é que nem elas passando por cima da gente, nem que nós passando por cima dela. Nós estamos todos vivendo no mesmo ambiente, sob regras e leis de sociedade, de comunidade, para que possamos viver de forma integrada. Senão era olho por olho, dente por dente, né? Essa fase já passou. Essa aí já ficou lá atrás. Então vamos repensar, vamos tentar se melhorar, vamos aproveitar, né, as oportunidades que Deus dá pra gente, porque quando a gente tiver algo de ruim, tá reclamando, não lembrar, mas sempre que aconteceu com bom hoje. Sempre que há algo ruim, mas sempre que foi de bom. Que aí assim a gente consegue transformar o pensamento negativo no pensamento bom. E nem que nós temos coisas para agradecer também, não só para recorrer. E aí, também, aí nós temos tá prontos legal. Sério. Então, agora, para quem é novo, eu vou finalizar com o pessoal da live e depois a gente chama para o direito, tá bom? Então, agora, pessoal de casa, pode pegar sua vinho. Nós vamos aproveitar esse momento
de tranquilidade, de reflexão, para emanar os nossos sentimentos melhores, de amor, de paz, de alegria, de tranquilidade, de agradecimento, levando amor, saúde, tranquilidade a todas as pessoas que se encontram necessitadas em creches, abrigos, orfanatos, hospitais. Que seja emanada muita luz para todo o nosso planeta, para os nossos governantes, para aqueles países em guerra, e para todos que se encontram com seus corações apertados, aflitos, buscando respostas e amparo. Que a espiritualidade possa aproveitar esses sentimentos e levar para todos. E que possamos deixar também uma luzinha de muito amor, paz e esperança, para que seja colocado onde for necessário. E assim, pedimos aos mentores da Casa do Caminho e dos lares de todas as pessoas que estão assistindo esta live, para que seja feita uma limpeza nesses lares, para que sejam chegadas luzes fluídicas de saúde, luzes rosa de amor, luzes brancas de harmonia, paz, tranquilidade, que os corações sejam acalentados, que as doenças sejam curadas e que todos estejam repletos de paz, tranquilidade, saúde e harmonia. Que a nossa semana seja abençoada, tranquila, que sejamos protegidos e amparados, e que na próxima semana possamos estar todos juntos, acolhidos novamente. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Maria. Boa noite.